Você sabia que durante a peste que devastou a Europa, existiu um homem conhecido apenas como o cirurgião da morte? Diziam que ele não curava. Ele dissecava almas, e que onde passava, os sinos das igrejas dobravam antes mesmo dos corpos caírem. Seu nome verdadeiro era Ambrose Lot, um médico formado em Paris antes da cidade se tornar um cemitério de ratos e gemidos. Mas quando a peste chegou, Ambrose deixou de ser homem e virou lenda. Uma mistura de santo, carrasco e profeta enlouquecido. Ele acreditava que o corpo humano escondia o segredo da salvação. Enquanto outros rezavam, ele abria o peito dos mortos e procurava entre os pulmões e as vísceras um sinal divino. Mas com o tempo, os mortos não bastaram. Ambrose começou a operar os vivos. Dizia que a carne viva revelava o que Deus tentava esconder. As pessoas desapareciam da vila e reapareciam costuradas em silêncio, com o olhar vazio e o peito aberto. Seus instrumentos eram rudimentares: lâminas de ferro enferrujadas, cordas de couro e colheres moldadas para arrancar olhos. O cheiro de sangue e vinagre impregnava suas roupas negras. Os ratos o seguiam como discípulos. As mães o procuravam pedindo cura para os filhos. Ele os acolhia com um sorriso pálido. Depois ninguém mais os via. Apenas o som metálico de sua serra ecoava nas madrugadas. Ambrose dizia que não matava, libertava. Acreditava que se retirasse as partes corrompidas do corpo, a alma seria purificada. Mas seus pacientes gritavam até a voz se perder, e as paredes de pedra guardavam ecos de tortura e fé. Certa noite um padre foi chamado para abençoar sua casa. Ao entrar, encontrou dezenas de corpos empalhados em posição de oração. Ambrose o recebeu com calma e disse: "Eles estão rezando por mim, padre, e não reclamam." O padre fugiu, mas a história se espalhou. Chamaram inquisidores, homens que diziam servir a Deus, mas cujos olhos já haviam se acostumado ao inferno. Cercaram a casa de Ambrose ao amanhecer. Quando arrombaram as portas, o médico estava de pé diante de uma mesa, costurando o próprio braço. O sangue escorria, e ele sorria. "Descobri", disse ele. "A dor é a linguagem de Deus." Tentaram prendê-lo, mas Ambrose correu para o porão. Lá, descobriram uma sala subterrânea repleta de corpos abertos, cada um com uma vela acesa dentro do peito. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne queimada e incenso. Ambrose desapareceu naquela noite. Alguns dizem que fugiu pelos esgotos, outros juram que morreu ali, queimado pelas próprias velas. Mas os relatos não pararam. Meses depois, em vilas distantes, camponeses contavam histórias de um homem de manto negro que chegava em silêncio, oferecendo cura. E quando o sol nascia, deixava atrás de si apenas túmulos abertos e corpos suturados com perfeição. Um monge escreveu em seu diário: "Vi o cirurgião. Ele me pediu para olhar dentro do meu próprio peito. Disse que a salvação mora na ferida." O monge foi encontrado morto dias depois, o coração arrancado com precisão cirúrgica. O tempo passou. A peste cessou. Mas em alguns cemitérios, os coveiros encontravam túmulos revirados e corpos abertos com a assinatura de Ambrose gravada na pele, uma cruz invertida feita com bisturi. Em 1371, um mercador relatou ter visto um homem de rosto pálido e olhos vidrados caminhando entre os mortos durante uma nova epidemia. Quando se aproximou, o homem olhou para ele e disse: "A doença é a verdade. Eu apenas a traduzo." A igreja declarou que Ambrose era um servo do demônio, mas alguns médicos o chamavam de visionário. Suas anotações, escritas com tinta escura e palavras cortadas, falavam de uma luz interior que só podia ser alcançada quando a dor era compreendida. Dizem que ele criou o Evangelho da Carne, um livro feito de pele humana, costurado com fios de tendão e escrito com sangue seco. Nenhum exemplar foi encontrado, mas toda vez que uma praga surgia, alguém dizia ter visto uma cópia ressurgir em mosteiros abandonados. Há registros de padres que enlouqueceram após ler o livro. Outros desapareceram, deixando apenas bisturis e velas acesas. Alguns monges afirmaram que, ao abri-lo, ouviram vozes,
como se as páginas respirassem. Certa vez, um jovem aprendiz de cirurgião tentou seguir seus passos. Queria provar que Ambrose fora apenas um homem, não um demônio. Mas no primeiro corpo que abriu, o coração começou a bater. O rapaz gritou e o corpo respondeu com um sussurro. Ele ainda está aqui. Dizem que o jovem enlouqueceu e, antes de morrer, escreveu nas paredes da cela onde foi trancado: o cirurgião da morte não cura, ele colhe. Alguns acreditam que Ambrose nunca morreu, que vaga entre hospitais, morgues e ruínas disfarçado de médico, com o rosto coberto por uma máscara de peste. Outros dizem que ele aparece em sonhos, com bisturis nas mãos para aqueles que desafiam a fé. Nas aldeias do norte, velhos contam que em noites de neblina se ouve o som metálico de uma serra vindo dos campos. E quem tenta seguir o som encontra uma mesa de cirurgia coberta por panos manchados. E nada mais. Um viajante relatou certa vez ter encontrado uma pequena cabana isolada, onde luzes tremulavam na madrugada. Ao entrar, viu instrumentos antigos, velas e um esqueleto sentado diante de um livro aberto. Na capa, estava gravado: Ambrose Lot, discípulo da dor. O viajante fugiu, mas jura que o esqueleto o seguiu com os olhos. Séculos depois, historiadores tentaram provar que o cirurgião da morte nunca existiu. Mas as cartas de médicos da época mencionam um homem com mãos abençoadas e amaldiçoadas. E nos arquivos de Paris um nome foi riscado de todos os registros acadêmicos. Há quem diga que sob os hospitais modernos, nas fundações antigas, ainda existem túneis onde ele operava, e que às vezes médicos sentem o cheiro de vinagre e sangue, e bisturis se movem sozinhos nas bandejas. As histórias continuam. Um cirurgião do século XIX afirmou ter visto um vulto durante uma operação. O vulto sussurrou: errado. Corte mais fundo. Quando o médico olhou, o paciente já estava morto. Hoje, seu nome é lembrado apenas em sussurros. Um fantasma entre bisturis e velas, o homem que acreditava que o sofrimento era a chave da redenção. E em cada sala de cirurgia, quando a luz falha e o monitor apita, dizem que o cirurgião da morte observa, esperando o próximo erro. Você teria coragem de olhar nos olhos de quem acredita que a dor é divina? Assista até o fim se tiver coragem. Curta, comente e se inscreva, antes que ele venha te examinar.